Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade, que aqui Dualidade pede licença para entrar na sua casa, no seu lar, no seu ambiente. Estamos de volta, é uma felicidade imensa e seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, muito querido também de todos vocês, todos nós do meio espírita. E para começar, falando um pouquinho dele, ele está lá no Uruguai. Ele é trabalhador, dirigente espírita do Espaço Allan Kardec, da TV Esperança Uruguai e do Grupo Ibero-América Espírita. É apresentador também de programas no YouTube e no Facebook, também pela TV Esperança Uruguai e Ibero-América Espírita. Nós damos as boas-vindas com todo carinho, com todo amor, com muito prazer, ao nosso querido Rubem de los Santos. Seja bem-vindo, Rubem. Muito obrigado, Celina. Depois de toda essa apresentação, de todo este carinho que você está me enviando aqui, eu só tenho que estar feliz, não é? Só tenho que ter um sorriso na boca, porque com estas boas-vindas, assim, tá? Muito obrigado. Para mim é uma honra, assim, estar no seu programa. Vou dizer para os ouvintes que eu sou uruguaio, então saibam desculpar alguma palavra que possa sair em portunhol ou em espanhol, não é? Saibam desculpar. Eu sou nascido no Uruguai, uma cidade que fica na fronteira com uma cidade gaúcha, Santana do Livramento. A minha cidade é Rivera. Então, eu nasci 8 quarteirões, digamos, da divisa com o Brasil. Então, quase sou brasileiro. É muito legal. O coração é brasileiro e, com certeza, todos os brasileiros também estão te recebendo com o coração. E é importante nós dizermos aos nossos telespectadores e ouvintes que nós vamos ter uma pegada um tanto internacional nessa volta do Dualidade. De vez em quando, vamos trazer convidados de fora do Brasil para que a gente possa não só conhecer como está o movimento espírita fora do Brasil, mas também para conhecer temas que eles são bem envolvidos, bem especializados, e trazer, como sempre, conhecimento, atualidade, as coisas como estão, para unir cada vez mais todos nós nesse coração espírita, no amor, na paz, nas bênçãos de todos os tipos, não é? E tem uma coisa legal que o Rubem falou para a gente, quando nós estávamos nos bastidores ainda, parece que aí no Uruguai, ou pelo menos na sua casa espírita, não tem a função de presidente de casa por uns sentimentos e umas visões muito convenientes. Você pode falar para a gente um pouquinho, antes da gente entrar no nosso tema, o tema é Descobrir que sou um espírito. Olha só o que o Rubem traz para a gente. Mas antes ele vai falar essa visão que eu achei muito importante. Faz muitos anos que alguns companheiros de caminhada espírita estamos fazendo isso nos grupos e centros espíritas que estão se formando no Uruguai. Para a parte legal, quando a gente vai fazer o estatuto assim da Casa Espírita, o que aconselha o Ministério de Educação é que tenha um presidente, mas a gente faz essa mudança que não tenha presidente, ou seja, tem uma comissão diretiva, tá? Composta por o número que desejar, 3, 5, 7 pessoas, mas todos na mesma... É uma comissão horizontal, tá bom? Não tem presidente, não tem um diretor principal. E por quê? Porque todos somos adultos, trabalhamos voluntariamente na Casa Espírita, somos cientes das nossas responsabilidades. Não precisa ter uma figura de destaque na nossa opinião, né? Na nossa opinião. Podemos trabalhar do mesmo jeito, com a mesma responsabilidade. Então, desde mais ou menos faz uns 10 anos para cá, todas as casas espíritas que estão sendo formadas no Uruguai não têm presidente, não tem um diretor-geral. Uma vez uma pessoa que mora no exterior, quando eu contei isso, me disse, então é uma anarquia. Não, não é uma anarquia, porque todos somos cientes da nossa responsabilidade. Eu não vou deixar de trabalhar porque não tem uma pessoa a quem eu tenho que render contas, porque eu rindo contas à minha consciência.
Se eu sou um trabalhador, bom, eu vou tentar fazer o melhor possível, mas funciona como um grupo. Eu acho que assim deveria, não sei, deveria ser, não é? Porque nós que no Espiritismo não temos não temos guias morais dentro da casa espírita. O nosso guia é Jesus, não é? E bom, e alguns espíritos que já estão evoluídos e quando estiveram encarnados assim agiram, como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, são referentes para nós. Mas na casa espírita nós não temos guias morais. Então achamos também, na parte administrativa, na parte que cuida da organização, não ter assim um referente, porque as pessoas podem se confundir. Somos todos iguais, todos da comissão. Muito legal, porque todas de mãos dadas, com o mesmo propósito, lógico, de auxiliar, de trazer novidade, estudo e palestras e tudo que se faz realmente dentro das casas espíritas e outras localidades. Muito bem, meu querido. Então, esse tema, descobrir que sou um espírito, vem de algum trabalho que você realiza dentro dos seus programas, é isso? No Grupo Iberoamérica Espírita temos um programa que chama-se Descobrir que sou um espírito, mas por que esse nome, assim, desta reunião? É porque quando a gente descobre que é um espírito, a nossa vida muda. Muda totalmente, assim, não é? Porque, por exemplo, para uma pessoa materialista, esta é a única vida. Quando o corpo termina a vida. Então, vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que vive muitos anos. Se ela, a uma altura da vida, ela começa a ver que a vida vai ficando mais frágil, as funções vão ficando mais fragilizadas, não é? Então, isso é terrível com uma visão materialista, não é? Mas nós, como espíritas, sabemos que tem alguma coisa que sobrevive à morte física, e é o espírito. Então, nós sabemos, tem muitas comprovações científicas, não é, que apoiam o que diz a doutrina espírita, que ensinam que a gente é espírito, não é matéria. Então, nós temos que analisar tudo com essa visão espiritualista e não materialista. Então, quando a gente sente isso, a nossa vida muda. Por exemplo, saber que nunca vamos morrer. Isso é fantástico. A minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu não tenho idade para começar a aprender coisas, porque todas as coisas que eu aprendo, eu sei que vou usar depois. Seja no mundo espiritual, seja em outra encarnação. Se eu tivesse uma visão materialista, quem sabe eu pensaria, pá, ficam poucos anos aqui. Então, para que vou usar tempo em aprender essas coisas, não é? Então, é muito importante, assim, a gente pesquisar, estudar. Temos muitas informações, muitas comprovações científicas, muitos testemunhos de espíritos que provam que continuamos vivos após a morte física. O espiritismo matou a morte, tá? Já não vamos morrer. Então, isso aí para mim é fantástico por isso, porque muda a nossa vida, não é? A nossa visão. Então, quando você descobriu, quando as pessoas descobrem que são espíritos, renova a esperança, renova a certeza da continuação da vida. É por aí, né? Então, é muito bom descobrir que se é um espírito. Claro, é muito bom. É muito bom porque todas as consequências são negativas. Imagina que a gente analisasse as coisas com essa visão materialista. Quando vem uma doença que pode vir em qualquer momento, a gente ficaria apavorado. Enquanto, se a gente sabe e tem certeza que é espírito, a gente enxerga essa situação de outro jeito. E aqui eu quero dizer uma coisa importante, que a gente sempre defende o estudo, né? O estudo da doutrina espírita é fundamental para que a gente se sinta melhor. Porque a gente, se é racional, a gente pode ler a doutrina espírita, pode ler também sobre comprovações científicas e aceitar que somos espíritos e que somos imortais. Mas uma coisa é saber e outra coisa é sentir. Porque mesmo nós sabendo, se nós não nos sentimos imortais,
quando a gente tem uma situação difícil, assim, de doença, por exemplo, a gente vai ficar meio apavorado. Então, por isso, a gente sempre diz, assim, que o estudo da doutrina espírita é fundamental, porque temos que insistir em nós mesmos, para que entre aqui esse sentimento, não é? Esse sentimento de ser imortais. Eu mesmo, por exemplo, quando a gente estuda o Evangelho, não é? O Evangelho, e a gente vê que somos egoístas. Ainda somos egoístas, tem muitas situações em que a gente é indiferente. Agora, o que temos que fazer? Continuar estudando, continuar insistindo em nós mesmos. E, aos poucos, a gente vai ir deixando de ser egoístas. Então, mesmo a gente sabendo, a gente pode continuar sendo. Então, por isso eu digo que é muito importante estudar para interiorizar os conhecimentos, para que a gente realmente sinta isso, né? E não é somente esse conhecimento de ser imortais. Tem muitos conhecimentos que surgem a partir disso. Por exemplo, que os seres queridos que voltaram antes ao mundo espiritual estão vivos, que nós sabemos que eles continuam vivos. Isso também é um consolo, é um conforto tão grande assim, não é? Que muitas pessoas, pela falta de conhecimento, sofrem e muito, não é? Então, aqui eu queria salientar uma coisa, porque tem muitas pessoas que, com a falta de conhecimento, pensam que, apressando esse retorno ao mundo espiritual, podem se reencontrar com esses seres queridos. Então, os suicidas vão para outro lugar. Então, nunca é uma boa ideia querer voltar ao mundo espiritual para se reencontrar com um ser querido que foi antes, tá? Nós temos que aceitar. Tem leis naturais, leis de causa e efeito, por exemplo, que explicam por que a pessoa voltou antes do mundo espiritual que nós. Então, nós temos que aceitar e pensar que um dia, segundo as circunstâncias, poderemos nos encontrar, mas é muito importante nunca apressar isso, respeitar os tempos. Só Deus sabe por que acontecem as coisas desse jeito. Com certeza. Ainda mais, essas palavras são muito, vamos dizer assim, um bálsamo para todos que estão conosco e para a gente também, Rubem, por conta de tudo que anda acontecendo ultimamente no planeta, não é? Então, ter a certeza da continuação da vida, do reencontro das pessoas amadas, é um grande consolo, é um grande bálsamo, e realmente o Espiritismo traz isso para a gente. Claro, e também, Celina, se você me desculpa, também outra grande consequência é saber que nós construímos a nossa felicidade, não é? Porque uma pessoa sem conhecimento poderia dizer, por exemplo, eu sofro e como eu posso fazer para não sofrer? Então, temos a reencarnação, outro conhecimento que nos traz a doutrina espírita, e a lei de causa e efeito, dois conceitos básicos na doutrina espírita, a reencarnação e a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito, o que diz? Se nós fazemos o mal, vem o mal. Se nós fazemos o bem, vem o bem. E se nós somos indiferentes, virá a indiferença também, não é? Então, alguma coisa do passado deveremos estar tendo que ajustar por alguma situação que estamos vivendo agora. Mas se nós trabalharmos no bem, se nós trabalharmos no bem, com certeza isso vai mudar. Quem sabe não imediatamente, quem sabe não nesta encarnação, mas nós somos imortais. Em algum momento começa esse processo de ajuste. Além disso, como diz Emmanuel, o mentor do Chico, ele dizia, não é, que quando vem a providência nos cobrar alguma falta, se nos encontra trabalhando no bem, isso faz amortecer, não sei se está bendita a palavra, mas fazer menos difícil, menos forte o pago dessa dívida. Ou seja, nós somos merecedores de ajuda. Se nós podemos trocar dor por amor. Se nós cometemos erros no passado, que com certeza todos cometemos, não é? Porque agora esta aqui é a melhor versão de nós mesmos.
não é? Antes éramos menos evoluídos do que agora. Então, nós, se teríamos que pagar algumas dívidas do passado, nós podemos trocar o pago dessas dívidas pelo trabalho no bem, pagando com amor. Então, por isso sempre o convite dos espíritos é trabalhar no bem, não é? Sempre tem tantas pessoas, tantos espíritos necessitados que podemos fazer a parte. É aquela situação de o amor cobre a multidão de pecados, é bem isso mesmo, né? Rubem, meu querido, como é que você pode ter certeza que é um espírito? Como é que nós podemos ter essa certeza? Claro, os espíritas temos essa certeza, sem dúvida. E não é porque diga um homem, por exemplo, Allan Kardec, ou porque diga um espírito, porque nós espíritas somos muito racionais. E o espiritismo é uma fé raciocinada. E o que quer dizer uma fé raciocinada? Que os conceitos têm lógica, tudo nós passamos pela razão, não é? Não são coisas ilógicas, e também essa fé raciocinada se baseia em comprovações científicas. Allan Kardec propôs, está isso no Evangelho segundo o Espiritismo, uma aliança entre a ciência e a religião. Ele diz que as duas, como tudo o que existe neste mundo, é criação de Deus. Se uma diz uma coisa e outra diz o contrário, uma das duas deve estar enganada. Então, por isso o Espiritismo tem essa parte científica. Nós nunca vamos, um conceito espírita nunca vai contra o que a ciência diz. Então, além do trabalho de Allan Kardec, que foi feito com muito esforço científico, rigor científico, nós temos um monte de científicos que comprovaram os ensinamentos espíritas. Por exemplo, o matrimônio Curie, não é? que foram contemporâneos de Kardec. Ela, Madame Curie, foi prêmio Nobel de Física e Química, o esposo foi prêmio Nobel, e tem, assim como eles, tem um monte. Mas eu gosto sempre de falar o caso do William Crookes, que era um físico e químico contemporâneo de Kardec, que era um dos principais científicos do século XIX. Ele não conhecia o Espiritismo, ele era componente da Real Sociedade de Ciências do Reino Unido, e ele foi encomendado aí para desmentir o que dizia o Espiritismo. Ele trabalhou vários anos com várias médiums, por exemplo, Florence Cook foi a principal com a que ele trabalhou, e trabalhou também, em especial, com um espírito que se identificava com Cachiquin, que chegou a fazer materializações, tem fotos, podem procurar na internet, e no final do trabalho ele disse assim, que tinha que usar toda a sua boa reputação para dizer que o Espiritismo dizia a verdade. Então, uma pessoa que não conhecia, que foi encomendada para dizer que o Espiritismo estava mentindo, e ele disse que usava todo o peso da sua reputação. Então, foi um testemunho muito valioso para a época, não é? E assim como eles, tem no século XX, agora no século XXI, tem muitos científicos que provam o que diz o Espiritismo. Tá certo. Então, deixa eu te falar, Rubem, lógico, nós somos, né, presos aqui pelo nosso tempo. O que você pode dizer, independente dessas comprovações todas, para aquelas pessoas que acham que na hora do desenlace, do desencarne, que a morte realmente acabou e não tem uma visão de futuro e realmente está naquele sofrimento tamanho, porque acha que só tem essa passagem aqui na Terra? Claro, eu convidaria as pessoas para que começassem, por exemplo, neste momento, abrindo o seu coração e a sua mente para o novo conhecimento, se não conhece, que pode ser muito diferente dos que eles conhecem. Porque, quem sabe, a pessoa não acredita em Deus, por exemplo, ou participa de outra religião, mas analisa tudo com a visão materialista. O que significa analisar tudo com a visão materialista? Que analisa tudo
pensando nesta encarnação ou vida corporal. E nós somos espíritos, temos que analisar tudo com a visão espiritualista, que é a visão do espírito, ver tudo nas consequências espirituais. Então, às vezes, uma situação que pode parecer materialmente ou corporalmente injusta está significando um progresso espiritual. Então, eu convidaria, assim, a, primeiro, abrir a mente, abrir o coração. Quem tiver dúvida pode procurar informação. O Espiritismo foi comprovado, está sempre comprovado, tá? E para que uma opinião, por exemplo, tenha valor assim, que diga eu não acredito, a pessoa pelo menos teria que procurar informação, porque senão está dizendo uma coisa sem ter conhecimento. Tá certo. É lembrar que somos realmente espíritos em experiência material, né, Rubem? Exato. Porque o corpo sem o espírito é um corpo morto. Tanto que tem que existir alguma coisa além. E também a gente sempre pensa assim, Rubem, se não existisse alguma coisa além dessa existência, que vantagem de sermos bons, de sermos ruins, de procurarmos fazer o bem ou buscar o conhecimento, se morreu, acabou. Não é? Então, que vantagem. Então, se a pessoa faz tudo de negativo a vida inteira e no final vai acabar e não vai deixar de existir, aquele outro que se esforçou para praticar o bem, para auxiliar, para servir, para perdoar, não é? Ficaria uma injustiça divina. Claro, é que não teria muito sentido a vida em si, a vida em conjunto, porque nós temos tantas diferenças de todo tipo nesta vida, não é? Diferenças sociais, diferenças de capacidade, diferenças de oportunidade, diferenças econômicas, diferenças de todo tipo, que só poderíamos dizer se tem só uma vida. Esse ser superior, o Deus, é muito injusto, porque beneficia alguns e prejudica outros. Então, somente com a reencarnação, a lei de causa e efeito, não é? Tudo isso, a gente entende a bondade de Deus. Tá? Então, por isso a gente sempre convida a conhecer a doutrina espírita, a estudar, para ter paz. Como a gente sempre diz, nós espíritas temos os mesmos problemas que todo mundo, tá? Mas enxergamos esses problemas com outra visão. Então, aí é que está a paz, porque temos esperança, porque sentimos conforto, e esse conforto e essa esperança nos trazem paz. Conversamos com Rubem de los Santos, a quem agradecemos muito, muito. Receba aí o nosso carinho, a nossa gratidão, Rubem, a nossa energia de amor e de querer que você esteja sempre conosco. Já fica aqui um convite para um próximo programa. As suas considerações finais, Rubem, e o nosso agradecimento. Celina, chegou até aqui, até Montevidéu, essa boa energia, esse carinho. Espero também que chegue até aí, até você, até a equipe da FEAL, da TV Mundo Maior, de todo o Brasil, não é? Porque o carinho assim é recíproco. Assim que eu só agradecimentos para vocês e fazer esse convite de novo às pessoas, não é? Porque o conhecimento é que nos traz paz. Conhecer de nós mesmos é que vai trazer paz. Então, o convite é a conhecer a doutrina espírita. Tem um monte de livros que podem acessar na internet, então está à disposição de todos. Obrigado. Novamente, a nossa gratidão. E nós convidamos você a estar no canal do YouTube, RBN/TV Mundo Maior, para acompanhar os nossos programas e toda a programação. Eu agradeço a sua companhia, a sua atenção e espero você no próximo programa. Até lá!